No início veremos nesta cena como um tornado se forma e cria pânico na multidão. Neste panorama, veremos como esta cidade foi devastada pela enchente. Nesta cena vemos como esta cidade começa a inundar. Neste panorama vemos como os ventos fortes causam distúrbios e alguns estragos. Nesta cena veremos como a chuva trouxe granizo. A chuva de granizo está cada vez mais forte. Neste momento veremos como a tempestade de areia atinge a cidade, turvando-a, deixando os cidadãos sem visibilidade. Nesta cena veremos como os cidadãos continuam seu caminho após a enchente, mas ainda é muito desafiador. Nesta cena, veremos como um terremoto está em andamento, causando pânico. Neste panorama, veremos como o ambiente do tornado cria perturbações. Neste panorama veremos o vento forte. Nesta cena veremos como o vento forte atinge a cidade. Nesta cena veremos que uma inundação está em andamento. Nessa cena, o vento fica mais forte. Neste panorama, veremos como o tornado se torna mais difícil. Neste horário, veremos o vento forte causando transtornos. Nesta cena, vemos como esta cidade começa a inundar. Neste momento, vemos como o vento fica mais forte. Neste momento, veremos como as chuvas criaram uma pequena inundação, arrastando coisas para o seu caminho. Neste momento, vemos que o vento está forte. Este panorama nos mostra como o vento catastrófico
Neste momento, vemos como o terremoto é muito severo ao dar suas manifestações. Nesta cena, vemos como a neve pode dificultar a caminhada. Neste momento, o ciúme como as ondas atingiu a costa. Nesta cena, veremos uma inundação em andamento, aumentando cada vez. Nesta cena, veremos uma chuva de granizo criando tumultos. Nesta cena, veremos como o terremoto provoca tumultos e pânico na multidão. Nesta ocasião, você verá como o terremoto é perceptível e causa pânico entre as pessoas que ali estão. Nesta cena, veremos como essa enchente se acalmou um pouco. Neste panorama, veremos como o vento gira para criar um tornado. Nesta cena, veremos o quão forte é o vento. Nesta cena, veremos o quão forte é o vento. Nesta cena, veremos como o vento fica mais forte e cria distúrbios. Vemos como o mar subiu e arrastou os barcos, criando distúrbios. Neste panorama, vemos como o terremoto cria perturbações. Neste momento, vemos como a tempestade está criando destruição em seu caminho. Neste momento, vemos uma explosão no final por causa da tempestade. Neste momento, vemos uma tempestade de areia que aparentemente não causou nenhum distúrbio. Nesta cena, veremos como a tempestade criou raios e criou distúrbios. Nesta cena, vemos como as ondas do mar estão ultrapassando o limite. Nesta cena, veremos como o clima ficou forte.
Neste momento, vemos como o vento fica mais forte, destruindo tudo em seu caminho. Neste momento, veremos como as ondas do mar destroem e perturbam. Nesta cena, vemos como o pequeno rio se transformou em lama e flui lentamente. Neste panorama, vemos como os ventos ficam mais fortes. Nesta cena, veremos como a chuva fica cada vez mais forte, criando distúrbios. Neste panorama, veremos como os ventos são fortes e catastróficos. Neste panorama, veremos que os ventos ficam mais fortes. Nesta cena, vemos que o vento está forte, causando tumultos e pânico. Neste momento, vemos como o gigantesco tornado está causando estragos e distúrbios. Nesta cena, vemos como o vento forte causa transtornos na área. Neste panorama, vemos como esta cidade foi inundada, e suas inundações continuam a progredir. Neste panorama, vemos como um tornado gira e depois desaparece. Nesta cena, parece que a enchente traz pânico e diversão. Neste momento, vemos como o terremoto destrói esta loja. Neste panorama, parece que o tempo trouxe neve e imobilidade. Nesta cena, veremos como esse homem fica confuso quando acontece o terremoto. Neste panorama, veremos como o tornado gira, criando pânico e destruição. Nesta cena, vemos como os fortes ventos causam estragos. Neste caso, vemos uma enorme avalanche de neve. Nesta cena, veremos os fortes ventos causando estragos nesta área. Neste panorama, veremos como chove forte depois da chuva normal.
Começa o granizo. Nessas cenas, vemos tornados se formando. Neste momento, vemos como a tempestade elétrica traz raios causando pânico. Neste panorama, veremos como os ventos fortes causam estragos. Nesta cena, vemos como o mar cresce e transborda e acaba inundando a cidade, causando pânico. Nesta cena, veremos como um raio cai sobre a aposta. Neste panorama, veremos como os fortes ventos derrubaram a árvore. Nesta cena acontece o mesmo que na anterior, devido à chuva e ao vento forte. Nesta cena, veremos como o tornado se forma causando tumultos. Neste momento, veremos esse tornado causando um pânico cada vez mais forte. Neste momento, vemos que o tempo nos trouxe muita neve, causando imobilidade. Neste panorama, presenciaremos um vulcão, totalmente passivo por enquanto. Neste panorama, presenciaremos um vulcão, totalmente passivo por enquanto. Neste momento, veremos uma explosão elétrica, causando pânico. Neste panorama, veremos como os ventos fortes causam estragos. Neste momento, veremos como esta pequena cidade foi inundada. Nesta cena, veremos esses ventos fortes causando estragos. Nesta cena, veremos como acontece um terremoto dentro de casa. Nesta cena, veremos como a chuva e os ventos fortes causam estragos.